estamos de volta com o programa Primeiros Passos de hoje, se debruçando sobre o sono das crianças. Pois é, a gente já viu que é extremamente importante para o desenvolvimento dessas crianças, né? Um sono reparador, um sono de várias horas, a gente já sabe disso. Porém, tem alguns problemas que interferem na qualidade desse sono. É o que nós vamos conferir agora. Veja aí. Na criança, os distúrbios do sono podem estar relacionados a dores ou até mesmo a maneira de deitar e dormir. O distúrbio principal é o distúrbio físico e também o distúrbio comportamental. Esse distúrbio físico, também chamado clínico ou médico, que significa que é um distúrbio que tem algum fator clínico, ou algum fator físico, ou algum fator médico. E esse distúrbio deve ser tratado, logicamente, antes do distúrbio comportamental, que é de fato o distúrbio que a gente chama mesmo de distúrbio do sono. Os distúrbios do sono geralmente são diagnosticados por médicos de várias especialidades. O otorrino poderia ver essa parte da parte de obstrução nasal ou de adenoide. O neurologista vê a parte neurológica com a parte de uma convulsão. E existem também outros fatores. Por exemplo, se a criança tem refluxo, esse refluxo sobe, ela vai ter dificuldade, ela vai ter rouquidão, ela vai ter tosse por conta do refluxo. E isso ela também acorda. Segundo o pediatra, os pais precisam ficar atentos à rotina da criança e observar as possíveis causas de insônia. Nós temos que pedir ao pai para que, pelo menos 1 hora antes, encerre essas atividades que os filhos hoje em dia têm do computador, do celular, do tablet e etc. E se o bebê for pequeno, também deve evitar dele ficar no colo da mãe, a mãe assistindo a televisão e ele sob o efeito daquela luz da TV, que é também uma luz azul, que também diminui a melatonina, que é o hormônio do sono, como falamos. Agora sim, a gente vai continuar o nosso bate-papo com o Dr. Bruno Lacerda, que está aqui comigo. Dr. Bruno, em relação às dificuldades das crianças em dormir, quais são os principais problemas, os principais fatores que podem provocar essa dificuldade no dia a dia? Olha, Mina, os principais distúrbios, né, relacionados ao sono nas crianças são a insônia, né, que realmente é o grupo mais comum, né, de distúrbio do sono, tanto nas crianças quanto nos adultos e idosos, né? E essa insônia, ela pode ter diversas causas, né? Pode ser causada por uma doença clínica, né, uma doença neurológica, uma doença mental, o uso de um medicamento, a retirada de um medicamento, né? Como também pode ser desencadeado, que é chamado até esse distúrbio como insônia comportamental da infância. Não é? E isso ocorre tanto pelo um erro de associação que é feito, não é? A criança, para que ela inicie o sono, ela precisa da presença dos pais no quarto, ela precisa que ela seja embalada, né, para dormir. Existe uma associação negativa, né, e essa associação é negativa quando precisa de outra, quando precisa de uma outra pessoa. Não é? Como também pode ser desencadeada pela falta de limites. Entendeu? Então, assim, deve haver um horário regular para dormir e acordar, uma disciplina na casa, né, para que não haja uma interferência, porque isso altera até a dinâmica familiar. Gera um impacto para a criança, né, que é importante, né, que ela acorde bem, para que ela execute, né, de uma forma plena as suas atividades mentais, cognitivas, para o seu aprendizado, mas como também para os pais, né, porque geralmente são os pais que sofrem até mais do que essa criança. E isso é um fator de desajuste até familiar. Atividades como televisão, videogame, celular, podem prejudicar o sono? Sim. A luz, né, da tela do smartphone, da tela do notebook, da própria televisão, para o nosso cérebro, ele capta essa informação como dia. E nós temos, a nível cerebral, uma região que é chamada de núcleo supraquiasmático. Essa região, ela é o nosso relógio biológico e ela sincroniza esse relógio com a luz. Então, se o indivíduo começa a ver essa luz à noite,
o cérebro capta isso como dia e impede a liberação de melatonina, que iria favorecer, né, a promoção do sono. Mas, doutor Bruno, então, qual seria o ambiente, o ritual ideal que os pais poderiam tentar fazer para auxiliar aquela criança a dormir? Seria diminuir o ritmo da casa, desligar as televisões, como você já falou, Sim. desligar, baixar as luzes? Que tipo de ritual? Sim, isso mesmo, como você já vem colocando. Deve ser assim, uma rotina relaxante mesmo. Naquele horário, já uma atividade, né, mais branda, não é, com a criança. Não é? O quarto sempre bem escuro, justamente porque para que o cérebro entenda que é a hora de dormir, é a hora de liberar essa melatonina, né, de favorecer o sono. Não é? Um quarto bem escuro, sem barulho. Né? Essa criança também não deve ser feita uma alimentação copiosa, né, que ela coma abundantemente à noite. Não é? Uma atividade física rigorosa é ruim também, porque aumenta a temperatura e isso não favorece o sono. Quando a gente inicia, né, o processo, né, de sono, há uma diminuição da temperatura, então essa criança não deve fazer uma atividade física vigorosa também nesse horário. Um banho morno, porque quando há essa diminuição de temperatura, quando o corpo começa a resfriar, já é um favorecimento, certo? Conduz essa criança para o quarto, uma luz baixa e uma leitura. Fazer uma leitura para essa criança, entendeu? E ter esse ritual, realmente, de um banho, dessa atividade mais calma à noite, e que isso gere uma rotina mais relaxante. Então, a repetição dessa rotina poderia levar a criança a se condicionar. Isso, àquele na verdade horário. é um condicionamento mesmo. É um condicionamento que é feito. E, doutor Bruno, outra questão que o senhor mesmo colocou, que muitas crianças têm o vício de dormirem em baladas. Sim. Mas até uma questão cultural nossa, Claro, né? claro. As mães, quando Claro. ganham seus filhos, Claro. já começam a embalar Claro. para dormir e tal. Existe um momento de mudar esse hábito, de como é que se pode conquistar da criança que ela durma sozinha ali no bercinho? Um aninho de idade já consegue trabalhar isso, por exemplo? Claro. Não, na verdade, isso é feito culturalmente, né, realizado. A grande questão é quando começa a interferir na qualidade, né, da mãe, de vida da mãe ou do casal. Né? Se essa criança ela é embalada, a mãe volta para o quarto e ela dorme, não há problema. Vai chegar um momento que ela não vai haver mais essa necessidade. É, né? Uma associação que está sendo feita para que se inicie o sono. Mas quando essa criança ela acorda e tem que ir para o quarto dos pais para ser embalada novamente, então isso aí já vai começar a gerar um problema, porque ela já vai começar a fragmentar o sono dessa mãe também. As psicólogas trabalham muito isso, eu trabalho até com uma psicóloga que ela tem formação em terapia cognitivo-comportamental. E o que é uma das formas que é trabalhada é uma extinção gradativa. Né? Os pais vão ficando cada vez menos no quarto com essa criança, entende? Existe também uma extinção isolada, quando se deixa a criança e deixa espernear, uma hora vai dormir. Mas isso, né, é mais difícil, né, dos pais deixarem que isso aconteça. Coragem. Mas essa gradativa, então, cada vez vai passando menos tempo no quarto, até o momento que essa criança começa a dormir. Ganhar uma certa autonomia, Isso. Né, nesse Entendeu? controle na hora de E dormir. até nessa questão do condicionamento que você tinha falado, eu me lembrei aqui, porque justamente nos 2 anos, quando a criança faz os 2 anos de idade, ela percebe que ela tem uma certa autonomia e ela quer mostrar, até em relação ao sono, que ela pode dormir na hora que ela quiser. Então já começa daí essa questão, mas aí os pais têm que ir controlando isso, um pouquinho. ter esse controle. Doutor Bruno, as crianças mais agitadas, elas podem ter mais dificuldades de dormir, afinal de contas, para dormir você precisa se concentrar também. Justamente assim, essa agitação tem relação com isso que a gente tem falado, né? Mesmo essas mais agitadas, mas os pais devem buscar, né, fazer com que à noite, vamos buscar uma forma, né, de fazer uma atividade mais relaxante. Né? Ela, mesmo sendo agitada, então que use toda essa energia durante o dia, em atividades no colégio, em atividade física com os coleguinhas, mas à noite, então, ter esse ritual para poder favorecer esse sono. Por que as horas de sono vão diminuindo ao longo da vida? Na verdade, é mais por uma questão de maturação mesmo, a nível cerebral. Sabe? Não tem uma explicação assim tão plausível do porquê esse número de horas é diminuído. Mas é isso que a gente observa,
né, a gente observa que essa necessidade se reduz, né, de número de horas, mas o sono é reparado, né, mesmo com essa redução de horas, porque também as pessoas muitas vezes pensam isso. O doutor falou aí que as pessoas dormem 7, 8 horas, eu durmo apenas 5 horas, então eu tenho um problema com o sono. Não, existem também umas variantes da normalidade. Algumas pessoas que dormem menos do que 5 horas e meia, ou mesmo precisam de 9 horas e meia de sono, né, que seriam dormidores curtos e dormidores longos. Mas essas pessoas não têm prejuízo nenhum no dia seguinte, então não há problema. É a questão de ter qualidade de sono. É, a qualidade de sono. Então, com o passar dos anos, havendo essa maturação também a nível cerebral, ocorre isso, esse recrutamento neuronal, né, dos geradores de sono e vigília, ocorre essa alteração do número de horas, mas a qualidade ela é mantida, né? E o que a gente observa é isso, há uma diminuição do REM, né, dessa fase dos sonhos, que lá na criança era quase 50%, no adulto a gente vai ter entre 20% e 25%, e no idoso já vai ter menos, e vai ter menos sono de ondas lentas também, que é o sono profundo. E aí muitas vezes os idosos até se queixam que às vezes não tem um sono, é como se eu não tivesse dormido, meu sono é muito superficial, mas porque realmente ele tem mais um sono superficial, ele já não tem tanto aquele sono de ondas lentas, o sono profundo, nem tem esse sono REM de grande quantidade. Doutor Bruno, as crianças que têm dificuldade para dormir, elas podem ser medicadas? Até podem, mas a gente realmente tenta não utilizar. Geralmente, quando se usa medicação, são crianças que já têm alguma outra comorbidade, um problema neurológico ou psiquiátrico associado, né? Porque o que a gente vai observar, na verdade, é um mau condicionamento, né? Os comportamentos que estão sendo inadequados e que está gerando, né, um quadro de insônia. Então, assim, a gente sempre busca ver qual é a rotina daquela criança e a rotina dos pais. E tenta melhorar isso, e quando isso não dá certo, né, a gente começa a pensar que pode ter alguma outra coisa, e aí é a hora que a gente começa a pensar em outros diagnósticos, né? Pedir exames, como a polissonografia, que é um exame, né, que avalia, faz um estadiamento, né, dessas fases do sono, né, avalia se há algum comportamento motor durante a noite, se há algum problema respiratório durante o sono. A gente fala bastante na insônia, mas existe o inverso? Existe excesso de sono? Sim, existem essa variante da normalidade, não é? Que é o dormidor longo, né? Ele precisa de várias horas de sono, mas ele se sente reparado. Então, esse não há prejuízo para esse tipo de paciente. Mas existem também o paciente que ele acha que dorme bem e no dia seguinte ele está sonolento, né? Então, isso chama a atenção de que pode haver algum outro problema durante a noite. Má alimentação pode gerar isso? Pode, mas assim, a má alimentação geraria um quadro de insônia, porque a insônia ela é subjetiva, né? O indivíduo mesmo ele relata que não dorme bem. Mas às vezes o paciente diz que dorme bem, claro, não se tratando de criança, mas falando de um adolescente, dizer que dorme bem, eu durmo bem, mas no outro dia eu estou cansado e eu tenho a necessidade de dormir. Então está havendo alguma coisa, né? Então, nesse momento é que a gente lança a mão de exames. Um diagnóstico que a gente pensa é a apneia do sono, não é tão comum, né, em crianças. O principal fator de risco em crianças é a hipertrofia de adenoide. Né, que... A apneia é quando o paciente para de respirar durante alguns ele segundos. Apresenta pausas respiratórias durante a noite, uma redução importante do fluxo aéreo durante a noite, e isso faz com que haja um acúmulo de gás carbônico a nível cerebral. Isso leva a uma acidose respiratória e gera um despertar. Só que o indivíduo não toma consciência que despertou. Ele desperta porque o cérebro ele é acionado para dizer, amigo, volta a respirar. Então ele respira e volta a dormir. E aí aquelas fases do sono que ele ia, N1, N2, N3, que é esse momento que o sono aprofunda, ele para de respirar geralmente nesse momento. Ou então durante as fases dos sonhos, que é o momento que a gente não tem tônus. Porque se a gente tem tônus, aí já tem um outro distúrbio, que seria distúrbio comportamental do sono REM. O indivíduo começa a vivenciar seus sonhos. E aí isso gera um problema, né? Então, realmente, alguns... Isso para um paciente que acha que dorme bem, que os pais observam que não, realmente ele fica ali dormindo, a gente não observa nada demais. Mas para aquela criança que faz movimentos complexos durante a noite,
entendeu? Ou apresenta algum fenômeno indesejado, né, durante a noite, que aí alteraria a qualidade do sono, e aí estaria dentro de um âmbito já de um outro distúrbio, que seriam as parassonias, né, que são esses fenômenos indesejados ou comportamentos, né, complexos durante a noite. Os mais comuns na infância são o sonambulismo, né, que na verdade configura um transtorno quando há uma frequência, né, ou mesmo quando começa a haver um risco para esse então paciente. pode ser preocupante se houver continuidade. Isso, quando há uma frequência ou mesmo quando esse paciente começa a se machucar, né, ou mesmo quando há um sofrimento mental. E existe tratamento para isso? Existe um tratamento, geralmente é feito com uso de medicação. O medicamento ele é como se ele aprofundasse mais o sono, né, para que o indivíduo perdesse mais esse tônus, certo? Que ele ganha, né, o tônus e começa a se movimentar durante o sono. Entretanto, quando ocorre de forma isolada, porque muitas vezes são alguns episódios, a gente reforça a natureza benigna disso, porque isso muitas vezes passa. Né? É mais comum nas meninas, na infância. É mesmo. Cerca de 20%, né, das crianças podem apresentar, e na idade adulta, cerca de 4% de adultos podem apresentar ainda a persistência disso, né, sendo mais comum em homens. Aí já seriam em homens. Mas assim, até para a mãe que observa um filho tendo um comportamento como esse, o que deve ser feito é nunca despertar essa criança, porque você vai fragmentar o sono dela, ela vai despertar e não vai entender o que está se passando. Ela se encontra nesse momento durante a fase do sono não REM. Ela não está sonhando. Então ela acorda meio confusa, não sabe o que está acontecendo. E aí começa a gerar uma ansiedade, porque ela acorda e não sabe o que está acontecendo. Então a mãe deve conduzir essa criança até o quarto e levar até a sua cama e ver se ela retoma o sono normalmente. E aí ter cuidado com o ambiente, né? Telas, escadas, né? Alguma região que tenha pontas, né? Ou algo pontiagudo, possa machucar. E doutor Bruno, no caso do terror noturno, é comum também acontecer com as crianças? Isso, também. Também encontra-se dentro desse grupo, né, de parassonias, né? É um fenômeno indesejado, né? Configura-se o transtorno também quando há, né, essa frequência. A criança, ela acorda geralmente com um grito, né, desesperador. Né? Os pais ficam meio assustados com essa situação. Isso. E há uma ativação importante do sistema nervoso autônomo simpático. Né? Então, há uma descarga adrenérgica. Então, a criança, muitas vezes, ela apresenta uma pupila dilatada, a palpitação, né? O coração bate rápido. Né? Pode haver um pouco de sudorese, de tremor. É uma reação como se fosse uma reação de medo. Né? E ela encontra-se também durante essa fase do sono, que é a fase do sono não REM. Ela não está sonhando. É tanto que muitas vezes essa criança desperta e o pai pergunta o que era. Era um sonho? O que era? Era um pesadelo? Era um sonho desagradável? E ela diz, não sei o que era que estava se passando, não sei o que foi que aconteceu. Ela não sabe o que aconteceu. E também o que a gente orienta é o caráter benigno disso também, porque geralmente ocorre de forma isolada, né, e com o passar dos anos há uma melhora disso, e que os pais não tentem acalentar a criança ou mesmo despertar, porque isso pode prolongar. Geralmente gera entre 1 a 10 minutos o período disso. Então é aguardar, é saber o que está ocorrendo, que na verdade é esse tipo de transtorno e que tem uma natureza benigna. Então é aguardar, ter cuidado para essa criança não bater, não se machucar, logo mais ela retornará ao sono. Ok, doutor Bruno, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Realmente foram interessantíssimos. Eu tenho certeza que você de casa também gostou bastante. Tenho certeza que foi muito importante para você que é pai, para você que é mãe, que tem filho pequeno em casa, que sabe que a insônia acontece, o terror noturno pode acontecer e que principalmente a agitação muitas vezes interrompe, né, aquele sono que você desejaria tanto que seu filho tivesse. Mas agora com suas explicações a gente vai conseguir melhorar um pouco esse aspecto dentro de casa. Obrigada, doutor Bruno. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que semana que vem tem mais programa Primeiros Passos, então eu te espero até lá.